Oi, hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Eu quero dizer que vou render aqui, vou prestar minhas homenagens ao criador do termo, do neologismo. Eu estive entre os primeiros que se conscientizaram de que PT e PSDB sempre foram aliados, mesmo quando fingiam que brigavam. E agora, o nosso companheiro lá do antagonista, Felipe Moura Brasil, criou um termo que eu acho perfeito para mostrar a mais nova atração da política brasileira. E é com essa promessa desse lançamento que eu espero que você veja o vídeo até o fim. Se gostar, dê um like. Se não gostar, dê um like. Mas que você, se gostar muito, convide outras pessoas, compartilhe em outras redes. Eu tenho Facebook, Instagram, tenho Twitter, etc. Pois bem, o bolsopetismo, uma aliança que era tida como improvável na eleição de Bolsonaro com o PT de Lula. O bolsopetismo está em festa, porque esta madrugada o Diário Oficial da União publicou uma edição em que André Luiz de Mendonça, advogado-geral da União, foi promovido a ministro da Justiça, no lugar de Sérgio Moro. E o Augusto Aras visitou o Bolsonaro, deixando claro nessa visita que ele não está escondendo o jogo, de que ele vai jogar no time do presidente como procurador-geral da República, e isso é da mais alta importância. O Mendonça vai garantir a defesa lá na Justiça, como o Zé Eduardo Cardoso fez com a Dilma, como o Márcio Tomás Bastos fez com o Lula. E o Aras vai fazer o meio de campo na PGR, usando a instituição para pagar a conta de sua nomeação, mesmo ele não estando na lista tríplice. Então o Bolsonaro rompendo a tradição mantida nos governos do PT de só nomear procurador que estava na lista da corporação. Pois bem, os dois foram nomeados com influência do Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro conta com essa influência numa hora em que ele vai precisar, né? Porque agora o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu ontem autorizar a abertura de um inquérito para investigar as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro. Celso de Mello fez um texto duro, viu? De 17 páginas. Por coincidência, o número 17 do candidato Jair Bolsonaro, que venceu a eleição presidencial, né? Pois bem, o documento do procurador já traz um serviço ao Bolsonaro, porque ele vai investigar os crimes pelos quais o Bolsonaro foi acusado pelo Moro, mas também a possibilidade de ter havido uma denunciação caluniosa e a necessidade que o Moro vai ter de provar que tem provas, né? E tem provas, e então ele também vai responder por um crime contra a honra, né? Porque ele feriu a honra do Bolsonaro. O Aras não deve estar acompanhando o noticiário, porque no discurso no qual ele respondeu ao Moro, Bolsonaro não desmentiu nenhuma das afirmações que o Moro fez. Nenhuma. Por exemplo, reconheceu que ele queria interagir, que é um verbo que não é sinônimo de intervir, de interferir. Mas o que ele queria mesmo era interferir. Queria saber o que é que o diretor-geral da Polícia Federal saberá. E certamente vai saber porque o senhor Alexandre Ramagem é indicação direta de Carlos Bolsonaro, que apesar do Bolsonaro ter dito que é ele que indicou, também não alivia em nada, é uma indicação pessoal, familiar, não obedece ao critério elementar de impessoalismo na gestão pública, e o Carlos Bolsonaro é o favorito, a pule de 10 no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre as fake news
de disparos contra os ministros do STF naquela ação aberta pelo Toffoli e relatada pelo Alexandre de Moraes. Eu quero só lembrar que Ramagem entrou na segurança pessoal do Bolsonaro. Ele disse que morou na casa dele, que aí teve um excelente entendimento. Não me lembro de ter visto nunca um exemplo desse na história. O diretor da Polícia Federal ser nomeado pela proximidade ou pela intimidade com o presidente ou com a família dele. Ao contrário. Ao contrário do que o Bolsonaro falou, e ninguém precisa ser jurista para isso, qualquer jornalista analfabeto em direito como eu já sabe, a Polícia Federal não é um órgão de inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência, cuja presidência o Ramagem ocupava, é um órgão de inteligência, de informação. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, obedece a comandos de abertura de inquérito do Ministério Público Federal. Não tem nada a ver com inteligência, com tomar conhecimento de relatório de inteligência, nada disso. O que é certo é que eu disse anteontem, e tive um recorde aqui de visualizações, para quem se interessa muito pelo meu número de inscritos e pelas minhas visualizações, teve mais de 200 mil, né? E essas pessoas que se interessam devem estar querendo saber qual é o meu segredo. O meu segredo é esse: eu não tenho amigo nem inimigo na hora do meu comentário. Eu tenho o fato, a lei e a democracia. O fato, a lei e a democracia é esse, muito simples. O Bolsonaro deu a qualquer jogador, e principalmente o Celso de Mello, a oportunidade de ver que o Moro não precisa apresentar nenhuma prova. Ele mesmo confirmou tudo. E o Celso de Mello deixou claro, ao observar que o presidente da República também é súdito das leis, apesar de ocupar uma posição hegemônica na estrutura política brasileira, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce. O presidente da República, como qualquer outro cidadão deste país, não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado, pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, escreveu Celso de Mello. Celso de Mello só fica no Supremo até novembro. Então a aposta que o Aras vai fazer é uma corrida contra o Celso de Mello. O Aras vai apostar na tartaruga e o Celso de Mello vai ter dificuldade para ser coelho, até porque está com dificuldade de locomoção. Desculpa a brincadeira, mas a verdade é essa. Bolsonaro joga com o tempo para ser uma espécie de Temer prolongado. É o máximo que ele pode desejar neste momento. Ser o Temer, que é o que ele quer ser. Ele quer ficar na presidência e quer sobreviver no poder enquanto for possível, contando para isso com os votos que ele começou a comprar no Centrão, né? O Bolsonaro só não está contando com a própria capacidade de criar problemas para si mesmo, atirando no próprio pé, como foi o caso dessa decisão que ele tomou de revogar uma portaria feita pelo general de brigada Eugênio Pacelli Vieira Mota, traçando umas regras para a questão de armamento que é da alçada do Exército. O general defendeu em carta, e essa carta foi publicada hoje, a sua portaria a respeito da necessidade de combater o crime limitando o acesso às armas. E o Bolsonaro simplesmente mandou revogar a portaria e o general foi afastado, mostrando que quem manda no Exército é o comandante geral, né? O comandante maior, comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Um civil, que é um capitão reformado, né? A carta do general é uma bomba, mas uma bomba maior ainda é o fato de que a Associação dos Peritos da Polícia Federal também está entregando ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma representação contra as intervenções de Bolsonaro no trabalho deles, né? Pois eu quero ainda
dizer para vocês que os robôs continuam em atividade febril, reproduzindo, por exemplo, uma foto de Joyce Hasselmann, que foi líder do governo Bolsonaro, com Maia e Moro, informando erradamente que era uma foto recente, quando era uma foto de uma reunião que ela marcou porque era líder do governo e o Bolsonaro pediu que ela fizesse isso para tentar facilitar a aprovação na época, né, do pacote de crime do Moro. Depois, inclusive, o Bolsonaro a recebeu em almoço para ela contar a história. Além disso, tem sido usado uma coisa engraçada que mostra como funciona o bolsopetismo, né, que é a mesma foto do Moro com Aécio Neves, réu da Lava Jato, os dois numa reunião social rindo, foi usada pelo Lula e pelo Bolsonaro, numa demonstração de que hoje eles usam, no mínimo, os mesmos métodos, né? Agora, eu queria contar para vocês um bastidor. Sabe que eu não sou repórter mais, mas continuo tendo as minhas fontes, né? 1.000 liras para um Moro, escrevi eu depois de conversar com ela dessas fontes. Bolsonaro resolveu conseguir apoio para as medidas econômicas enfrentando o Moro. Frederic Wassef, que é o advogado do Flávio Bolsonaro, naquelas 9 tentativas que ele fez para evitar responder na justiça, quando devia ter respondido. Como dizia minha avó, quem não deve, não teme. E Arthur Lira, que é candidato, apoiado pelo Bolsonaro, à presidência da Câmara dos Deputados, em março do ano que vem, quando acaba a gestão do Rodrigo Maia, e o presidente não pode ser reeleito no meio de uma legislatura. A Constituição proíbe, né? Foram eles dois, o Frederico Wassef e o Arthur Lira, os dois pilares do esquema da saída de Moro. O Wassef fez a cabeça do clã Bolsonaro e o Arthur Lira trabalhou no Congresso contra o Moro, onde todo mundo sabe que o ex-juiz tem muitos inimigos, porque muitos são suspeitos, muitos são condenados, muitos são processados, denunciados, e muitos também têm medo de virem a ser. Pois bem, o plano deu certo. Bolsonaro indicou um amigo para a Polícia Federal e satisfez o Congresso para ter apoio para a sua agenda econômica. A crise econômica muda os planos políticos de Bolsonaro e ele precisa do Congresso para medidas que atenuem a crise econômica e também para barrar os pedidos de impeachment que já se acumulam. Ele precisa de 2/5 da Câmara para evitar tanto a aprovação do pedido de impeachment quanto a possibilidade de prosperar esse inquérito aberto pelo Celso de Mello. A moeda será a vista grossa da PF com Alexandre Ramagem. Moro tinha uma outra agenda, acabar com a corrupção, e Bolsonaro compor com o Congresso. Nesse round, o Wassef e Arthur Lira saíram vencedores. Mas a novela não termina aqui. Bolsonaro, Wassef e Arthur Lira sabem disso. Eles sabem que enquanto tiver flecha, pode haver flechada. Isso o Rodrigo Janot dizia muito, né? É a teoria do bambu, né? E tem de matar Moro logo. Moro é potencial candidato em 2022, um adversário muito mais perigoso, muito mais temível do que o Lula. Mas o Bolsonaro, evidentemente, prefere o Lula, ir para o segundo turno com o Lula e ganhar do Lula. Moro ainda tem apoio da PF e do MPF. Lira e o Wassef estão atacando o Moro através do Carlos Bolsonaro, do gabinete do ódio. E o Ministério Público e a Polícia Federal vão tentar atacar Lira e o Wassef do ponto de vista da corporação. Porque aí, eu já disse para vocês, e aliás estou publicando amanhã um artigo no Estadão, na página 2, dizendo isso, que a Polícia Federal é indisciplinada e nunca obedeceu a comando, principalmente um comando imposto pela família do presidente, que criou, né, a República Real do Brasil. Hoje nós temos uma república monárquica do Brasil, com a família Bolsonaro mandando. Pois bem, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, só a verdade que vai nos salvar, viu?